Agora a gente vai conversar com um antropólogo, o Helder Ferreira Souza, antropólogo que é da Universidade Federal Delta do Parnaíba, o FDPA, ele está inclusive em Parnaíba. O Helder é indígena da etnia Tacariju. Mais uma vez, Helder, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco. E ninguém melhor do que um representante, né, para nos ajudar a entender a importância da existência de um órgão público de poder ligado à presidência da República, como é o que deve ser. O presidente eleito prometeu isso em campanha, que está viabilizando a criação de um Ministério dos Povos Originários, que são os indígenas. Ontem até aqui eu li aqui um tweet de uma liderança indígena, dizendo o seguinte: olha, não misturem povos tradicionais com povos originários. Povos originários são apenas os indígenas. Povos tradicionais, aí a gente coloca, né, quilombolas, ciganos, porque às vezes nós que somos leigos, fazemos também essa confusão. Mas, explicado isso, como você vê a relevância da criação desse Ministério de Políticas Públicas mais eficazes, mais eficientes, com mais possibilidade de recursos e de ações? Bom dia, Bom Cíntia. dia. Eu quero aí saudar também as pessoas que estão conectadas conosco, com você, conosco agora nesse momento. Achei interessante, Cíntia, a sua colocação e ter citado a fala do parente, justamente porque no domingo, então, a prova do Enem, então, suscitou essa discussão, né, sobre povos tradicionais e imediatamente traduzido, ou grande parte disso traduzido, como se dissesse referência apenas aos povos originários. Então, nós estamos falando também de fazendeiros, nós estamos falando de populações pesqueiras, nós estamos falando de populações de terreiro, nós estamos falando de outras populações que não apenas os povos originários. Então, o parente tem toda a razão de fazer essa distinção, justamente porque os povos originários são parte dos povos tradicionais. Então, é interessante fazer essa discussão, que justamente chama a atenção porque ela não está feita, essa situação, apenas aos povos originários, mas também aos povos de quilombo, né, que tem aí amargado, diria, muita má vontade política, não é? Justamente em função da necessidade da demarcação e da homologação e do registro dessas terras nas terras da União, não é? Como aí o final do processo não é, no caso das terras indígenas e o início do processo através da Fundação Palmares para os povos, para os quilombolas, não é? Essa questão pode ser mais ampla. No entanto, nós estamos dentro da quadra, não é, de criação da possibilidade de criação de um ministério, não é, o Ministério dos Povos Originários, não é? Lula, o presidente eleito, não é, democraticamente, através do voto, não é? Ele, no dia 16 de outubro, ele falou da criação do Ministério para os Povos Originários nesse país, não é? Bom, essa é uma novidade, sem dúvida, embora não seja a relação do Estado Nacional com os povos originários. Justamente em função de que as políticas elas são centenárias, não é? Você tem ideia, o Serviço de Proteção ao Índio é de 1917, né? Cerca de 1917, e 67, a criação da Fundação Nacional do Índio, o SPI também ligado ao Ministério, não é, do Interior e dos Trabalhadores, não é? Então, a questão indígena ainda dizia relação ou tão somente, né, ou ainda com forte peso na questão do campo, não é, misturada a questão do campo, e posteriormente a Fundação Nacional
do Índio em 67, eu diria aí, nessa perspectiva tutelar, não é? Então, o Estado Nacional seria aquele que tutelaria os povos originários, não é? E a Constituição de 1988, não é, que vai marcar de maneira bastante forte, né, a relação, as políticas indigenistas, né, essas políticas do Estado que se voltam também para os povos originários, numa nova perspectiva, né, que é justamente aí um capítulo, né, dedicado aos povos indígenas e dentro, né, fazendo parte, eu diria, dos ditames, a, eu diria, a necessidade de o Estado ainda trazer para a letra as mudanças em relação aos povos indígenas, né? Então, trazer para a letra da Constituição essas modificações dessa relação entre povos originários e o Estado, né? Então, são vários momentos, né, dessa relação. E, por último, agora, o aceno do presidente Lula, do presidente eleito, não é, na criação de um Ministério Indígena, né? Então, isso nos traz muitas reflexões, eu considero que são importantíssimas, né? Então, algumas delas, Cíntia, justamente dizem respeito, por exemplo, à Fundação Nacional do Índio, né? Que hoje está aí, parte, não é, dentro do Ministério da Justiça, né? Assim também como as políticas de saúde da SESAI, né, da Secretaria Especial, né, de Atenção à Saúde Indígena, e ainda alguma secretaria do Ministério da Educação que trata da questão escolar indígena, né? Então, esse ministério, né, o surgimento do Ministério Indígena, primeiro vai ter esse potencial reconhecimento, né, dessa existência indígena, justamente essa capacidade, essa autonomia, essa possibilidade de gerir os seus próprios destinos, né? E nesse ponto eu gostaria de frisar justamente porque nós não podemos, eu diria, residir somente na questão simbólica. É claro que isso é muito importante, a criação do Ministério dos Povos Indígenas. No entanto, nós precisamos pensar, por exemplo, que é a discussão do movimento indígena nesse instante, qual é o formato, não é, desse ministério, né? Qual é a estrutura? De certa forma, as organizações indígenas, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, não é, reunida agora no início de novembro, chega a um conjunto de eixos, não é, que deveria aí nortear as políticas indigenistas a partir, ou pelo menos se espera que isso ocorra, a partir de 2023, né? Então, durante 6 anos, né, nós estamos há 6 anos, onde essa política indigenista tem sofrido muitos ataques. E essa seria, não é, a criação do Ministério Indígena, do Ministério para os Povos Originários, então seria justamente, eu diria, um triunfo nesse sentido da luta dos povos indígenas justamente nesses últimos momentos, né, nessas últimas circunstâncias, né, que estiveram inteiramente em prejuízo, não é? Então, os ataques repetidos às terras indígenas, né, o avanço da mineração, a distribuição da floresta. E aí um outro ponto importante é justamente como é que os povos originários, no caso do Brasil, estão dentro dessa perspectiva que certamente vai ser parte do governo eleito, não é? Que é a questão ambiental. Então, nós, povos indígenas, nós, povos originários, somos 5% da população do planeta. E nossos parentes no mundo inteiro somos responsáveis, nós e nossos parentes no mundo inteiro somos responsáveis por proteção de 80% dos biomas existentes no mundo. Helder, desculpa, desculpa, é exatamente porque é sobre isso que você está falando que eu queria perguntar. A gente percebe que há uma cobrança do mundo em relação a uma política mais eficiente de proteção dos povos originários. E eu acho que esse aspecto, que inclui também o aspecto ambiental, socioambiental, que você destacou aí,
é que traz tanta visibilidade para esse possível ministério, porque há uma expectativa grande do mundo. A gente vê agora na COP27 o protagonismo da Sônia Guajajara, por exemplo, que é cotada, maranhense, deputada federal eleita por São Paulo, mas é cotada para assumir esse ministério. E lá existem vários outros representantes, líderes indígenas, lideranças indígenas brasileiras que estão lá e atraindo muitos olhares, assim, muita atenção, porque está todo mundo cobrando do governo exatamente que haja uma política de proteção maior. Então, é por isso que eu imagino que esse ministério ele vai ter uma visibilidade, porque o mundo está de olho nisso, né? Então não é só mais uma coisa do Brasil, né? Cíntia, eu concordo com a sua observação integralmente. E, bom, de certa forma, a PIB pensa num ministério que articulasse as políticas voltadas aos povos indígenas, não é? Porque elas estão espalhadas em outros ministérios. Eu acabei de falar da questão da saúde, da questão da educação, e também há uma certa unanimidade que é a manutenção da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, que está ligada ao Ministério da Justiça. Bom, mas a questão ambiental, ela vem, sem sombra de dúvida, como um ponto importante, não é? Justamente porque o Ministério dos Povos Indígenas, aí essa é uma pergunta que eu faço enquanto indígena antropólogo, digamos, o raio de ação de um Ministério dos Povos Originários teria essa capacidade, né? Seria fornecida essa capacidade de atuar. E eu não falo apenas da capacidade intelectual, que isso é inegável. Nós, povos indígenas, temos, eu diria, muito para trazer, não é, sobre justamente novas tecnologias, por exemplo, de gestão, né? Uma questão nesse instante, e a Sônia Guajajara falou sobre isso, justamente o Brasil, nós temos cerca de mais de 170 povos originários, falando cerca ou mais de 240 línguas indígenas. E a Sônia Guajajara ressaltou justamente a necessidade de fazer a consulta aos parentes, consultar as instâncias, porque o Ministério, a possibilidade da criação de um Ministério dos Povos Originários decorre, eu diria, face à luta dos parentes que tombaram, não é? E os que continuam vivos e que continuam bem vivos, né? Nesse processo de relação entre sociedade não indígena e sociedades indígenas, não é? Que tem sido prejudicial aos interesses dos povos indígenas, de certa maneira. Então, recuperar simbolicamente, isso é importantíssimo, não é? Mas nós precisamos pensar também qual estrutura estará à disposição não é, em sentido de que possam ser ações efetivadas de maneira que venham a garantir, não é, políticas, não é, eu diria, um foco muito importante na questão territorial, na questão dos territórios, na proteção da diversidade, na proteção da sociobiodiversidade, né, na proteção das florestas, manutenção das florestas. Então, isso tudo é muito importante. E incluir outras pautas que, vamos dizer, claro, são várias, a questão dos povos indígenas nas cidades, Cíntia Lages. É justamente em função de que os povos indígenas, por exemplo, a questão da educação superior indígena é uma outra questão tão importante quanto, porque ao se deslocarem das aldeias para as cidades, os estudantes indígenas, há muita dificuldade para acesso ao ao ensino superior, por exemplo, né? Eu vou tomar ele como exemplo. Verdade. Não é? Então, como é que vai manter essas políticas, não é, que vão permitir, vai haver recursos para isso, para manter esses estudantes indígenas nas universidades públicas, não é? As cotas, a manutenção das cotas, né? Qual será o papel de um ministério
originário, de um ministro dos povos originários, na manutenção, não é, na preservação da política de cotas, né? Nós teremos espaço para discutir sobre isso, para falar qual será a amplitude da nossa ação, da ação dos povos indígenas, no sentido de garantir, por exemplo, cotas e, dentro dessas cotas, não é, a capacidade dos estudantes indígenas, né, ficarem nas universidades. Tá porque, certo. é claro, todos temos como contribuir, todos precisamos contribuir, todos, não é? E os povos indígenas, né, vamos dizer, precisam aí, não é? E aí, de certa forma, a criação do Ministério dos Povos Originários, assim, os povos indígenas sempre são cidadãos de segunda classe, são compreendidos, estão entre os mais pobres das populações nacionais, não é? Justamente, aí a gente nem discute a ideia de pobreza. Não é? Não Vamos torcer para que realmente esse Ministério dê essa visibilidade e possa ser um canal, né? É o que é o mais importante. Sem dúvida. Muito obrigada pela entrevista. Eu fico muito feliz de a gente estar falando hoje da criação de um ministério, de que a pessoa que está sendo cogitada é um indígena, que quem está falando sobre isso é você, que é um indígena, um antropólogo indígena. Então, acho que a gente já avançou muito, só em um lugar de fala está sendo respeitado nesse momento e em tantas outras discussões que a gente tem visto no Brasil. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho para você. Eu que agradeço a participação, Cíntia. Bom trabalho.